E aí galera, aqui é o Lucas, aluno de Engenharia Mecatrônica da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse trabalho faz parte da disciplina de Sistemas de Comunicação, em que eu vou apresentar a implementação de alguns métodos de codificação de linha. Dentre esses vários métodos que a gente tem, eu vou dar atenção aqui para o NRZ unipolar, esse primeiro, e para um outro método multinível, que não está listado aqui, que é o 8BZS. No método unipolar, NRZ, a gente pega uma sequência de bits, pode ser aqui no caso um dado digital no computador, e a sua conversão é muito simples. Onde tem 1 a gente seta o nível como alto e onde tem 0 a gente seta como baixo. Ele é unipolar, então a gente só tem 2 níveis, né? E é o método de codificação mais simples que a gente tem, que a nossa mensagem vai ficar igual a mensagem de bits inicial. Esse método NRZ a gente tem vários tipos dele, né? O unipolar é o mais simples de todos. Aí você pode dar uma olhada aqui na página da Wikipedia. Bom, o outro método, o B8ZS, ele é um método multinível de mistura de sinais. Ele é uma mistura do AMI. Esse método ele é utilizado nos Estados Unidos. E aqui é o seguinte. Imagina que a gente tem primeiro uma mensagem decodificada em AMI. O AMI vai fazer o quê? Ele utiliza 3 níveis aqui. Todo bit 1 a gente vai refletindo em volta do eixo central. Aqui, por exemplo, se a gente tem 1, a gente começa com positivo. Se aparecer 1 de novo, a gente desce para negativo. Onde é 0 vai ficar sempre no 0, no nível central aqui, né? Aí o método, a codificação B8ZS vai, por sua vez, codificar em cima desse outro, né? Então, se a gente tem lá o resultado do MI como positivo, depois uma sequência de 8 bits, a gente vai substituir essa sequência, esse frame, por um outro frame definido aqui já pelo método, né? Dependendo se esse último bit era positivo ou negativo. O nome dele é bipolar com substituição de 8 zeros, porque onde tiver 8 zeros a gente vai lá e substitui. Né? Aqui uma mensagem, um exemplo, por exemplo, né? A gente tem essa linha de dados. E dessa linha de dados a gente faz a codificação em AMI, resultando, né, nessa outra linha. Note aqui que só 1 foi trocado, né, por mais ou menos. E depois, onde era 0, a gente faz a substituição lá pela sequência definida pelo B8ZS. Então, AMI. Beleza, então o trabalho aqui ele envolve a gente pegar um arquivo qualquer do computador, transformar seus dados para binário e depois realizar a decodificação dele nesses 2 métodos. A minha abordagem foi, em Python, foi o seguinte: eu represento esses dados de forma genérica no computador, onde eu tenho a representação do dado puro, né, sem decodificação alguma. E consigo, então, fazer a conversão para NRZ unipolar ou B8ZS. Note que o NRZ unipolar é basicamente a mesma coisa que o dado puro, né? Onde tem 1 e 0, a gente vai ter 1 e 0. No B8ZS a gente precisa fazer um tratamento antes, né? Então, esse meu código, a base dele, eu tenho basicamente aqui alguns tipos de dados diferentes, né? Ou vindo do arquivo ou de uma string. E depois eu utilizo o Plotly para fazer a plotagem dos dados, né? Aqui eu escolhi o Plotly porque eu já tinha interesse para usar essa ferramenta há algum tempo, nunca tinha trabalhado com ele. Ele é bem simples, o gráfico é bem bonito. E a única coisa que você precisa fazer é configurar o seu gráfico, né, da forma que você quiser, né? Então a abordagem é bem direta. Aqui está o Plotly.
Ele é bastante utilizado hoje em dia para machine learning, esse tipo de coisa. Ele faz uns gráficos 3D bem legais e os gráficos dele são interativos. E a parte principal é que ele gera um HTML com os gráficos e você abre ele no browser. Eu vou mostrar isso, peraí. Antes de eu partir para o programa, uma construção do meu programa foi feita utilizando o Qt, junto com o Qt Py. Aqui eu montei uma interfacezinha bem simples aqui no Qt Design e exportei ela, né, para o Python, usando essa exportação já automática, bem prática, né? Depois só complementei com uma interfacezinha aqui, onde eu faço a conexão ali dos comandos do meu programa com o meu código base aqui, né? Então, eu vou mostrar pelo programa para ficar mais fácil. Para executar esse programa, você precisa do Py instalado no computador e o Plotly. Também como NumPy, precisa instalar também. E é só isso aí. Então a gente roda o nosso arquivo principal, o File Encoder. Então esse é o resultado, né? Aqui a gente consegue trabalhar com arquivo, tanto com arquivo quanto como texto. Bom, eu vou utilizar um arquivo de exemplo aqui, arquivo contendo só a palavra UFSC. Porque note que como a gente vai trabalhar com dados binários, né, 1 e 0, qualquer caractere, 1 byte, já resulta em 8 bits, e já fica uma mensagem bem grande, né? Então aqui a palavra UFSC, ela é praticamente uma palavra grande até para a gente fazer o plot. Eu venho aqui e abro o arquivo dentro do programa, seleciono a codificação que eu quero utilizar, clico em plots. Então esse é o resultado. É o gráfico gerado pelo Plotly, ele é gerado em HTML. Aqui dentro do Qt eu só utilizo o QWebView para carregar uma página HTML, né? A gente consegue interagir com o gráfico e observar a mensagem, né? Então, observando a mensagem, o que a gente vê? O NRZ, que é o laranja, ele é idêntico ao bit digital, a mensagem digital. E o B8ZS, ele vai alternando entre 1, 0 e menos 1. Onde tem 0, note que aqui sempre vai ter o 0. Né? Então o 0 sempre dá match com o 0. E o 1, a gente nunca tem 2, 1 no mesmo nível seguido, né? Por exemplo, aqui a gente teria 1 em 1, aqui ele alterna entre positivo e negativo, como resultado aí do AMI. Né? Então a gente pode plotar também só o B8ZS. E a gente tem a mensagem aí. Para uma mensagem um pouco mais longa, uma sentença, por exemplo, como são muitos dados, então ele demora um pouquinho mais para plotar. E como resultado do Plotly, eu identifiquei que fica bem pesado os gráficos por ser em HTML. E dependendo do tamanho da sua mensagem, ele fica um pouquinho lento para você mexer, ele não flui tão liso igual uma mensagem pequenininha. Mas enfim, funciona bem legal, o gráfico é bem interessante. Até que uma mensagem muito grande não é muito interessante a gente plotar os dados zero, né? Por isso que eu fiz uma função aqui para a gente exportar o resultado do gráfico como um arquivo CSV. Uma JARC mesmo. Então já gerou o arquivo e aqui ele fica mais fácil de trabalhar, ele pode ser processado futuramente. Outra função é fazer o input dos dados via direto, né? Note que se a gente fizer carregar a mensagem UFSC, a gente obtém exatamente a mesma coisa que foi obtida utilizando o arquivo. E a codificação aqui é o ASCII 2, então, né, note que trocando, mesmo sendo a mesma mensagem, né, maiúsculo por minúsculo, o resultado já é diferente. Então, você pode pôr o que você quiser aqui dentro, ele vai gerar a mensagem.
Outra função que eu coloquei, vou carregar o arquivo UFSC aqui de novo, é para você exportar o gráfico, né? Então vamos utilizar aqui uma mensagem maior. Então acontece aqui o seguinte, que se a mensagem for muito grande, a gente pode tentar exportar o HTML e abrir ele no browser ou em outro computador, no outro sistema operacional. Né? Vou chamar de output. Ele gerou o arquivo HTML já pronto. Note que esse arquivo ele tem 4,4 megabytes, ou seja, não é lá muito leve, né? Por isso que o browser pode demorar um pouquinho para abrir ele. Vou abrindo com o Firefox. Esse é o resultado do Plotly, tá? Então, a dica aí, o Plotly, esse tipo de aplicação do Plotly para quando os dados são muitos, fica bem pesado. Mesmo aqui no Firefox também fica um pouco lento, talvez até por causa do meu computador. Mas enfim, o resultado é bem interessante, eu gostei bastante do programinha. Se o arquivo for muito grande, você pode, sei lá, pegar a parte só que te interessa, sei lá. Ou exportar os dados como CSV e processar eles devidamente. Só para concluir, eu vou mostrar, esse programa ele consegue ler também um arquivo, uma imagem, por exemplo. Eu peguei uma imagem extremamente pequena, de 600 bytes aí. Tem aqui uns 4 pixels por 4 pixels, tanto que não dá nem pra ver o que tem dentro dela. Ficou minúsculo. Então, se eu der um plot aqui, ele vai demorar bastante para carregar. Eu vou então fazer o export do bitstream. Então, né, note aí que uma imagem, apesar de ter apenas uns 600 bytes, ela já resulta em bastante, uma saída até que relativamente grande. Ok, então é isso aí o programa. Eu vou deixar o link no vídeo e valeu!